Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje voltamos a falar sobre precatórios. Eu separei 5 perguntas aqui que se destacam quando o assunto é precatório, são aquelas que a gente mais recebe, né, as maiores dúvidas que as pessoas têm na hora de falar de precatórios. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda exatamente o que é precatório, né, o que é uma requisição de pagamento do governo, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um precatório? Toda vez que você entra com ação contra um ente público e esse ente é condenado a lhe pagar algum valor, a gente vai ter o pagamento por meio de uma requisição de pequeno valor ou por meio de um precatório. Quando que é um, quando que é o outro? A requisição de pequeno valor é uma condenação em que ela não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos. Já o precatório, toda vez que supera esse valor de 60 salários mínimos, nós teremos um precatório. Então, recapitulando, trata-se de uma condenação judicial que determina o pagamento de quantia em dinheiro para a pessoa que entrou com esse processo contra um ente público. Pode ser da União, pode ser do Estado, município ou do Distrito Federal. Tá? Sempre teremos essa situação de pagamento por meio de uma requisição de pequeno valor ou de um precatório. Muita atenção aqui, esse valor de 60 salários mínimos, que eu falei, que é para requisição de pequeno valor, é definido na Constituição Federal e se refere aos precatórios federais, tá? Então, em se tratando de Estado, município e Distrito Federal, a gente precisa pegar a legislação local para ver o que a lei diz sobre os limites de requisição de pequeno valor e de precatórios. Então, isso é a definição. E aí, agora eu vou passar a responder outras perguntas que eu recebo com certa frequência aqui. Então, se você quer saber desse assunto, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, que nós estamos sempre trazendo conteúdos aqui, né? Tenho falado bastante sobre precatório e assuntos relacionados ao INSS. Então, próxima pergunta, eu já deixei aqui separado. Quais são os tipos de precatório? Então, como eu falei, esses débitos judiciais podem ser tanto da União quanto dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, essa é a primeira classificação. Pode ser um débito federal, estadual, municipal ou distrital. Nós temos também uma segunda classificação, em que esses créditos podem ser de natureza alimentar ou comum. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Créditos, né, precatórios ou requisições de pequeno valor de natureza alimentar. São aquelas que decorrem de verbas que são relacionadas ao sustento da pessoa. Então, por exemplo, você entra lá com um pedido de aposentadoria no INSS, esse benefício é negado, e aí depois você entra com um processo judicial contra o INSS. No final do processo, o INSS é condenado a conceder o benefício e a pagar todas as parcelas atrasadas. Então, esse crédito ele tem natureza alimentar e é um crédito federal contra o INSS. É um precatório previdenciário de natureza alimentar. Agora, vamos supor que você é um militar e sofreu lá um acidente de serviço, ficou incapacitado para o trabalho, ficou incapacitado para a atividade militar e foi dispensado do serviço. Aí você pega e entra com ação contra o Exército, né? No caso, essa ação é contra a União, mas para ficar mais simples, né, aqui a linguagem, você entrou com ação lá contra o Exército e após o juiz analisar todo o caso, você ganhou esse processo, foi determinada a reincorporação com o pagamento de todas as remunerações também que venceram durante todo esse período que você ficou afastado até a data que você retornou às fileiras do Exército. Esse crédito também tem natureza alimentar e também é um crédito federal. Agora vamos supor o seguinte: você tem uma pequena empresa e de repente foi autuado por algum motivo pela Receita Federal, né? E você pagou aquele tributo ali para não ter o nome registrado no CADIM, para não ter nenhum processo administrativo tramitando, né? Por qualquer situação, você precisava realizar o pagamento daquilo para não ficar com nenhum tipo de problema ali, não ficar com nenhuma situação perante a Receita Federal. Porém, você não concorda com o pagamento desse tributo e entra com ação judicial para discutir esse pagamento. E aí, no final do processo, o juiz diz que você tem razão, né, e que
a União tem que te devolver esse dinheiro. E aí sim, a gente tem um crédito comum, ele não é alimentar, porque ele não está relacionado ao sustento da pessoa, né? Ele não decorre dessa situação de ser um benefício relacionado ao seu próprio sustento, à sua própria alimentação. Então, esses são os tipos de precatórios e de RPV que temos. Pode ser federal, estadual, municipal, distrital e também de natureza alimentar ou de natureza comum. Posso vender meu precatório? É legal fazer isso? E sim, você pode vender o seu precatório. Esse é um tema que a gente deve ver bastante, é uma situação que a gente deve ver com muita frequência a partir desse ano. Ano passado, nós tivemos as emendas constitucionais 113 e 114, que criaram um limite aí para o pagamento de precatórios. Então, algo que já era muito lento, que já era demorado, tende a piorar. Esse ano, a previsão é de que os pagamentos que não sejam realizados todos os pagamentos que estavam previstos para o ano de 2022, restando crédito que deve ser pago no ano de 2023. Então, isso deve gerar uma grande bola de neve, porque a gente vai ter os créditos de 2022, né, entrando lá no ano de 2023 e, consequentemente, empurrando também créditos de 2023 para 2024 e assim sucessivamente. Então, com certeza, esse é um mercado, né, de compra e venda de precatórios que vai se aquecer. Quem está com crédito para receber e precisa com urgência desse crédito, né, precisa com urgência e receber o dinheiro a que tem direito contra o órgão público, provavelmente vai ir atrás de vender, porque é uma forma de receber de forma mais rápida os valores que tem direito. Lembrando que normalmente, né, essa sessão tem um deságio, quer dizer, uma perda. Então você vai negociar e vai perder parte do seu crédito para compensar ali aquela pessoa que está comprando ou aquela instituição. Lembrando que existem outros custos, né? Então, na hora de fazer a negociação, essa pessoa que vai comprar, essa empresa que vai comprar, ela vai levar em consideração o que vai ser abatido, por exemplo, de imposto de renda, de custos que ela vai ter com a compra desse precatório, ela vai levar em consideração o tempo que vai levar para receber esse precatório, vai levar em consideração os riscos de receber ou não esse precatório, né? Por exemplo, você pode falar assim, mas não tem risco porque é um crédito público, né? A União que deve. Mas a gente tem risco em relação ao tempo, por exemplo. A gente pode ter outros riscos relacionados à legislação, né? O exemplo do ano passado serve muito bem para isso, né? Então, a pessoa estava esperando receber um crédito agora em 2022 e ela não receberá mais esse crédito em 2022. Em alguns casos, vai ficar para 2023. Então, todos esses riscos vão ser avaliados pela pessoa que vai comprar o seu crédito. E aí, em cima disso, vai ter um deságio, né? Vai ter uma desvalorização do seu crédito. É como se você estivesse pagando, né? A grosso modo aí falando, mas é como se você estivesse pagando para poder receber de forma antecipada o seu crédito. E essa outra pessoa que está comprando essa empresa, para ela é como se fosse um investimento. Então, ela está colocando um valor ali menor do que o que ela vai receber lá no futuro, porém, ela vai começar a suportar aí os riscos e os custos dessa cessão de crédito, dessa compra e venda de um precatório, tá bom? Então, você pode se vender, não existe nenhuma proibição legal para isso, muito pelo contrário, é autorizado. Inclusive, a resolução número 303 do CNJ autoriza a compra e venda e explica o procedimento, como é que tudo deve ser realizado, né, e como deve ser registrado nos tribunais e nas varas com os juízes que tramitam, que cuidam desses processos, em que há crédito de precatório de RPV, tá bom? Então, pode sim vender tanto o precatório quanto o RPV. O RPV é um pouco mais complicado essa questão da compra e da venda, não pela situação de comprar e vender em si, mas pela agilidade como acontece, né? Depois que a gente tem a requisição de pequeno valor, esse crédito ele costuma ser pago em 60 dias. Então, é muito rápido, às vezes não dá tempo, né, sequer
fazer o andamento da parte burocrática, de resolver toda a parte burocrática necessária para a compra e venda desse tipo de crédito. Então, é mais complicado aí em relação a isso. Mas também é possível se pensar na compra e na venda, né? Mais uma vez. A grande questão da compra e venda da RPV, da requisição de pequeno valor, é a questão de conseguir finalizar toda a parte burocrática antes que tenha o pagamento, salvo se você compra o crédito, né? Então, o processo não acabou, você ainda não tem requisição de pagamento, você tem apenas uma estimativa de pagamento ainda, e aí você compra o direito de crédito em cima dessa ação. Não necessariamente a requisição de pagamento você está comprando. Aí é outra situação, mas também é possível a gente fazer isso. E se é seguro, né? Sim, é bastante seguro. Normalmente, as pessoas que trabalham com isso trabalham fazendo escritura pública, né? Então fica tudo registrado em cartório. A gente tem uma segurança jurídica aí bem interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou até deixar no final desse vídeo, aparecer um card. Então esse vai ser o card que eu vou indicar para você assistir os cuidados que você deve ter na hora de vender o precatório. E vai ter outros cards aí também que o próprio YouTube vai indicar para que você assista e vai ter mais um botãozinho para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito aqui nesse canal. Então, é seguro, tá? Assiste lá esse outro vídeo que eu explico com mais detalhes os cuidados que você tem que ter na hora de vender o seu precatório. E como que funciona? O funcionamento basicamente é o seguinte, você vai entrar, né, vai abrir a negociação com uma empresa ou com uma pessoa que esteja interessado em comprar esse precatório, em adquirir esse seu crédito, e aí, essa pessoa, essa empresa vai fazer a análise jurídica, contábil de toda a situação, né, e vai te apresentar uma proposta. Havendo a concordância com essa proposta que foi apresentada, aí é hora de preparar o contrato e fazer todos os registros, né? Como eu falei, a maioria das pessoas, a maioria das empresas que trabalham com isso, utilizam o registro público e fazem tudo no cartório, certo? Atenção que temos decisão do STJ, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a exigência do registro público para compra e venda de precatórios, tá? Mas é uma decisão da primeira turma, pode ser que tenhamos alterações, e até onde eu vi até agora, tá? As empresas de maior porte, elas sempre utilizam a escritura pública ainda. Então, esse é o procedimento para compra e venda. Depois de realizado esse procedimento, é necessário registrar também no tribunal. Então, por exemplo, você está lá no tribunal Rio Grande do Norte, aí você vendeu o seu precatório, né? O precatório já está lá expedido, está na fila de pagamento, você vendeu esse precatório. Então, a pessoa que fez a compra, ela tem que comunicar lá para o desembargador que foi feita a compra desse precatório e vai juntar a documentação que comprova essa compra. Ou não foi expedida ainda o precatório. Vamos supor que está na fase de liquidação do processo, né? Foi apurado o valor do crédito, o juiz homologou o valor do crédito, mas ainda não expediu o precatório propriamente dito. Então, essa comunicação vai ter que ser feita ali para o juiz. E quando for expedido o precatório, ele vai expedir já no nome da pessoa que comprou esse crédito. Então, esse, de forma bem resumida, esse é o procedimento para compra e venda dos precatórios. Não esquece de assistir o vídeo em que eu te falo os cuidados que você tem que ter na hora de vender o seu precatório. E, por enquanto, era isso. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, se você tem sugestão de conteúdo aqui relacionados ao precatório, relacionados ao INSS, deixa nos comentários que a gente volta a gravar novos vídeos, tá certo? Você já chegou até aqui, eu espero que já tenha se inscrito no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo, né? Com certeza você vai ajudar alguém aí que está pensando em comprar ou em vender precatórios, né? De repente é uma coisa boa para várias pessoas, vai fomentar aí a atividade de crédito e vai gerar a economia, né? Em vez desse dinheiro estar parado lá nas mãos do poder público, esperando que um dia ele faça o pagamento, a gente coloca dinheiro para girar, ativar a economia aí do país. Um grande abraço e até o próximo vídeo.